Nós cumprimentamos aos nossos irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo nesta manhã a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, o que fazemos aos domingos pela manhã neste horário. E nós estamos aqui a partir dos nossos estúdios no Manaim de Jaburuna, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, para todos os nossos irmãos no Brasil e no exterior. Irmãos, nós hoje estamos aqui de volta, juntamente com o pastor Gedeuti, depois de um período de ausência da Escola Bíblica em razão de viagens pelo presbitério para atender as nossas igrejas no exterior. E com muita alegria estamos aqui agora dando continuidade ao estudo da Palavra do Senhor relacionado ao livro de Apocalipse, mas acima de tudo, neste mês de outubro, em que nós estaremos comemorando mais um período de aniversário da Igreja Cristã Maranata e também um período em que se comemora os 500 anos da Reforma Religiosa do século XVI, assunto que iremos abordar ao longo desta Escola Bíblica Dominical. E a grande alegria é de podermos ver que o momento profético para nós é um momento todo especial, porque o Senhor aprove ao Senhor também, no mês de outubro, nos dar a bênção de revelar no nosso meio a obra do Seu Espírito Santo, conforme nós conhecemos até os dias de hoje. Nós iremos então agora passar a palavra ao pastor Gedeuti para dar aqui o início ao nosso estudo desta manhã, que iremos fazer para as nossas igrejas. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e dizer que esse mês é o mês da reforma. É comemorado o mês da reforma religiosa do século XVI. São 500 anos e, ao mesmo tempo, mostrar aos irmãos a coincidência que nós estamos vivendo, que estamos comemorando também 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Parece uma coincidência, mas nada para a obra de Deus é coincidência. Como vamos entrar então já no assunto, vamos tratar do assunto dando sequência àquilo que já temos feito nas outras escolas bíblicas dominical passadas. Temos focado no livro de Apocalipse e começamos os estudos agora, há tempos atrás, alguns tempos aí, sobre as igrejas da Ásia. O estudo histórico e profético da existência dessas igrejas. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso, a segunda igreja de Esmirna. Fizemos também uma ligação com a operação dos 7 Espíritos de Deus e também as 2 primeiras parábolas do capítulo 13 do livro de Mateus. É prudente, é até necessário entender uma história muito rapidamente que deve ser contada para darmos início a qualquer tratamento do assunto desta manhã. A primeira é mostrar que Deus preparou um projeto para o homem. E nesse projeto, a primeira reação que houve foi do inimigo. Ele se levantou contra o projeto de Deus, trazendo a rebelião para a vida do homem, e o homem, na sua rebelião, veio para o pecado da desobediência. Então, esse foi o primeiro projeto, onde houve a primeira revolta ao projeto de Deus, que foi através da rebelião dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Num segundo momento, a ação do inimigo, do adversário, foi tentar interromper a genealogia real de Jesus. Os irmãos estão lembrados de que a história de Jesus, ela está dentro de uma genealogia de reis, dos reis de Israel. E houve um momento quando uma mulher matou todos os filhos dos reis, porque ela estava indignada com alguma coisa que aconteceu e ela não sabia que alguém
pegou uma das crianças do rei e escondeu na casa do Senhor. Então, esse intento ele não conseguiu, porque em determinado tempo, 6 ou 7 anos depois, a criança foi apresentada. Olha, aqui está a descendência, aqui está a genealogia desse rei que deixou agora e ela vai continuar o seu trabalho. E dessa genealogia veio Jesus. Houve outro momento de oposição. Quando Jesus nasceu, logo veio a ordem lá de Faraó, de Herodes, quando Jesus estava fugindo ainda com a família, os pais levavam ele para o Egito para se esconder de Faraó. E a ordem era matar Herodes, desculpem, estou confuso aqui. Ele foi para as áreas lá de Faraó depois. Mas antes, Herodes queria matá-lo. E Deus também operou esse livramento. Então, a palavra, o projeto continuou. E o projeto agora, o último projeto, se estende à igreja do Senhor até os nossos dias. Mas o adversário, a intenção dele é destruir, sempre foi, a partir da destruição da doutrina apostólica, a partir da destruição da palavra. E nós vemos, naqueles casos que já estudamos, lá no livro do Apocalipse, também nas parábolas, os momentos de intervenção do mundo contra a palavra. A reação do mundo à palavra sempre existiu e vai continuar. Então é muito bom que nós tenhamos entendido de que desde a igreja, o período da igreja que se inicia, o período histórico que se inicia da igreja a partir de Éfeso e de Esmirna, nós vamos ver as lutas que foram travadas para que a palavra não subsistisse. Então nós vemos, de certa forma, que o interesse era destruir tudo aquilo que estava relacionado com a ressurreição de Jesus. Porque com a ressurreição do Senhor Jesus, o projeto estaria de pé. Não adiantou a luta contra o Messias no sentido do seu nascimento e nem da sua morte, porque, na verdade, Jesus ressuscitou. E a Igreja Apostólica passa a viver desse momento onde ela continua a subsistência e a sua vida em função agora de uma comunhão estreita diretamente com a palavra. Então, a palavra se estabelece na Igreja Apostólica. Quando nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos e todas as cartas de Paulo e dos demais que mantiveram, que escreveram para os seus irmãos, para as suas igrejas da época, a doutrina ficou estabelecida ali. E agora as grandes perseguições. E nós vimos que a maior perseguição, primeiramente, se deu através da oposição. E a segunda foi através da morte. Primeiro, em Éfeso, houve uma oposição à palavra. E depois, a oposição foi a palavra, mas veio em cima exatamente daqueles que tinham o testemunho da palavra, daqueles que estavam vivendo a palavra, a doutrina, através da vida e do testemunho pessoal de morte. Eles iam para as cruzes, para as fogueiras, para as arenas, e ali estavam as destruições de todo tipo. A igreja vive seus momentos em suas piores condições de vida e subsistência. E nós, às vezes, ficamos pensando que a preocupação era só com os crentes. Jesus, quando vemos no livro de Cantares, ele se manifesta no livro com todo amor, desvelo pela igreja. Mas acontece que o entendimento dele era de que permanecesse a palavra,
Por quê? Porque a palavra não deixaria de existir. O homem passaria. E aqueles que passavam para o Senhor, eles iam para a glória. Então, para o Senhor, a retirada daqueles servos de Deus não significava muita coisa. Não é que Deus não estava preocupado em traumatizar o sofrimento da igreja. Ela viveu esse sofrimento. Mas o Senhor sabia que tinha o melhor para ela. E ela vive dessa fé. Então nós vamos observar que as ações do inimigo na igreja de Éfeso foi resistência à palavra, à doutrina. No outro período de Esmirna foi impedir a transmissão da palavra por meio pela igreja. Então, agora, vamos fazer uma pequena pausa aqui, que vai ser uma pergunta que eu gostaria de que a igreja respondesse agora com 2 palavras. Então, vamos lá. Responda com 2 palavras, está aqui. Responda com 2 palavras ao conjunto de ações que o inimigo promoveu para tentar destruir a doutrina nas igrejas de Éfeso e de Esmirna, respectivamente. Claro que todos que estão acompanhando o ensino no satélite, o entendimento, os estudos no satélite, vão responder claramente. Então, em Éfeso, o inimigo se opôs à palavra. E nessa oposição, o que aconteceu? A igreja se fortaleceu e a igreja consolidou a doutrina. Não, nós entendemos que a salvação é pela fé, então é pela graça, nós entendemos que Jesus é o único Salvador, nós entendemos que não existe outro intermediário entre Deus e os homens, e que ele venceu a morte. Então estava decidida a doutrina. A doutrina é: Jesus morreu e ressuscitou e está vivo no nosso meio. Então, essa era a doutrina mencionada, revelada. Observe, essa primeira palavra era a palavra revelada, porque ela veio diretamente pelo sopro do Espírito de Deus. Começou no Pentecostes, com aquela grande operação de salvação. E depois se estendeu em todos os escritos da palavra e especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, quando nós começamos a ver, inclusive, a reunião no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando se inaugura o primeiro concílio da igreja e as doutrinas ficaram estabelecidas ali a partir daquele momento. No segundo tempo, que foi na igreja de Esmirna, o inimigo ele não pensou mais em oposição. Ele disse: não vai adiantar fazer oposição, porque os crentes, a igreja cresce, ela está se desenvolvendo, vai para todo canto, então só tem uma saída, é matar. Então, a morte já era o final de todo tipo de perseguição, de fome, de prisão, de tribulação e morte. E nós vimos isso quando os imperadores entraram, instigados, alguns até pelos judeus da época, pelos religiosos, pelo paganismo. De certa forma, a igreja passou para esse momento difícil. Logo, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre a reforma religiosa. Daí um pouco nós vamos voltar para o livro de Apocalipse e as parábolas. No entanto, vamos ver aqui como foi a reforma religiosa do século XVI. Nós estamos comemorando nesse mês, já falei, os 500 anos da reforma religiosa do século XVI. Queremos recordar com os nossos irmãos os 4 princípios doutrinários extraídos das 95 teses que foram afixadas por Lutero na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Elas serviram de base para a reforma que foi chamada de Reforma Protestante. Por que ela foi chamada de protestante? Porque os reformadores protestavam contra os abusos da igreja daquela época. Nós vamos ler em conjunto agora. Eu gostaria
que os irmãos lessem em conjunto esses 4 princípios da reforma religiosa do século XVI. Veja só, esses princípios foram aqueles que Lutero defendeu, porque a igreja não queria, mas Lutero defendeu os 4 princípios e vamos ler em conjunto. Qual foi o primeiro princípio que está estabelecido aqui? Um dos princípios, que é o primeiro que está ali. O primeiro, comigo, o livre exame das Escrituras, da Bíblia, da palavra. O segundo, a supremacia da fé sobre as obras. Então nós conhecemos bem esse aspecto e depois vamos entrar nele. A palavra do Senhor mostra claramente, cremos que fomos salvos pela fé e não pelas obras. É o que dizia a igreja primitiva. O terceiro aspecto, a terceira parte da tese foi Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então, não existe outro mediador a não ser Jesus. Não há santos nem homens que possam fazer essa mediação. E a quarta foi o sacerdócio universal dos crentes, que está aqui, e os irmãos estão acompanhando, estão lendo, que diz respeito ao direito do servo de Deus ir diretamente ao Pai, sem precisar de um outro homem que faça a interposição deste necessitado com Deus. Então, o homem passou a ter o direito através da palavra, através das Escrituras. Então, a Bíblia foi aberta naquele tempo, simplesmente para dizer e confirmar essas doutrinas que aí estavam. O que aconteceu, na verdade, além desses 4 princípios que foram extraídos das 95 teses, os 4 princípios estão aqui, foram extraídos das 95 teses, os reformadores apontaram mais de 30 desvios no comportamento da igreja, que eram contrários à doutrina bíblica. Por exemplo, dentre esses mais de 30 desvios do comportamento da igreja, nós vemos no ano 431, foi estabelecido o culto a Maria. No ano 436, entrou filosofia que já tinha sido iniciada logo nos primeiros dias da igreja, inclusive Paulo reclama a filosofia como parte da doutrina. Então, diz o seguinte, a doutrina em si precisa ser entendida e não era mais pela fé, é pela razão. Então, a doutrina agora tinha que ser confirmada pela filosofia ou pela razão, o que não era plausível no conceito da própria igreja primitiva, porque tudo que veio para a doutrina era revelada, não era uma doutrina como ciência. O outro aspecto foi a instituição do culto só em latim, que foi no ano 600. Está aqui, culto só em latim. Em 1184 foi o início da Inquisição. Por que a Inquisição? Ela veio para matar quem tinha a palavra. Não interessava a palavra. A palavra tem que ser destruída. Então o que eles faziam? Queimavam alguma coisa que alguém tivesse algum livro ou algo escrito a respeito da palavra e da doutrina, era destruído. Aí, o pior ainda, que é muito importante, foi quando em 1226 o Papa decretou a proibição, a leitura da palavra de Deus, não podia mais ser lido, crente não podia ler a palavra de Deus. Então vejam só, o ataque, nós estamos mostrando toda a palavra, a doutrina, a mistura, o culto para dificultar todo mundo, porque tudo em latim. Mas por que latim? O latim era a língua que era falada até o Império Romano, porque o Império Romano havia dominado o mundo, mas não tinha mudado o latim. Ele não tinha tirado a língua original, por exemplo, da Saxônia, dos germanos, dos ostrogodos, dos francos,
e os demais, não é? Então, a língua era línguas que se falava, era o alemão, era o inglês, era o francês, eram misturas. Então ele disse, o culto só vai ser em latim. Então ninguém entendia nada e estava tudo certo. Então, esse foi o grande ataque contra a igreja. Contra a igreja? Não, contra a palavra. O início da Inquisição foi para matar. E depois, o povo proibido, então não tinha jeito de ler. Ler Bíblia, ler o quê? Nem inglês, nem francês, nem mesmo porque era muito difícil a leitura naquela ocasião. Haviam já os escritos, os evangelhos já estavam prontos, a palavra estava sendo divulgada por meios, naquela época eram rolos, eram tábuas, e aquilo todo mundo conhecia muito bem, aqueles que se interessavam. E depois, nós vamos ver o acréscimo, agora ele dá uma pá, né, de cal em cima de tudo. Em 1546, depois da reforma, quando a igreja entendeu que a reforma ia tirar deles o direito de continuar dominando o mundo naquela época, o que eles fizeram? Vamos fazer um concílio. Fizeram o concílio de Trento. O concílio de Trento foi em 1546. A reforma deu seu início em 1517, que fazem neste período 500 anos. Mas em 1540 e 1530, ela eclodiu em toda a Europa. Em 1546, a igreja disse, não, vamos fazer um reajuste em tudo. A imprensa estava longe de tudo. Os meios de comunicação praticamente eram incipientes. Então, o que eles fazem? Acrescentam a Bíblia, em vez de voltar à palavra, eles dizem, não, essa Bíblia que está aí está errada, porque nós temos mais 12 livros para colocar, chamados os livros apócrifos. Eles são apócrifos porque eles não fazem parte do cânon, o cânon judeu, o cânon dos livros que fizeram a composição da Bíblia. Ficou. Agora, os irmãos, imaginem, a Bíblia foi construída muito antes de 1546. Lá no começo, logo, as cartas de Paulo, até o ano 100, ela estava pronta. Agora, em 1546 já tinha que mudar. Tem que botar mais. Aí, a reforma era, vamos botar mais 12 ou 13 livros. Entra Judite, Sabedoria, Macabeus, então uma série, outros livros. Esses não tinham inspiração. Todos os livros da Bíblia têm inspiração. E diz o Senhor, e vê a minha palavra do Senhor dizendo, nenhum deles tem inspiração. E mais ainda, os livros que mais criticam a idolatria são os livros de Sabedoria, de Judite, e mesmo até, eu creio também, de Macabeus, fala tudo que pode falar de ruim a respeito de idolatria. Mas isso não é o nosso caso, não estamos preocupados com isso, nem preocupados com a religião de quem quer que seja. A nossa palavra aqui não é ofensiva, nós estamos falando de história e nós vamos continuar. Assim, nós temos, segundo os reformadores da época, o que estava acontecendo era, a igreja estava vivendo um período de corrupção e Fausto. E o pior de tudo é que nessa corrupção e nesse Fausto se incluía a venda de indulgências. Indulgência. O que era indulgência? A indulgência era um papel que era vendido pela igreja por ordem do Papa. Ele vendia o indulto. Indulto. Então, se você praticasse um crime, por exemplo, matou alguém de sua família, seu pai, patricídio, matou sua mãe, matricídio, matou um irmão. Então, você tinha um tipo de indulgência. Você comprava o indulto papal. Ele dava, já vinha assinado um cartão, um papel de indulto. E esse papel lhe dava direito agora a ir para o céu sem carregar esse tipo de pecado. Comprou, você estava pago. O que estava dizendo? Quem pregava isso? Era Tetzel. Tetzel era um dos grandes pregadores da igreja naquele período.
E ele dizia o seguinte: olha, à medida que as moedas tinirem no fundo do cofre, os vossos pecados estão perdoados. Então, isso instigou os reformadores a dizer, isso não é possível, porque isso é obra, e a salvação não é pelas obras. A salvação é por meio da graça. Não é por quem tem dinheiro, ninguém compra a salvação com dinheiro. Então, esse foi um dos motivos que trouxe uma reflexão doutrinária e que promoveu uma transformação que foi muito sofrida naquele tempo. A igreja, nesse tempo, ela tirou o lugar do espiritual para colocar o formalismo. Não era necessário o que era espiritual. Deus não precisava falar, não precisava ler Bíblia, não precisava nada disso. Simplesmente ela tinha o seu ritual. Até tinha as missas, tinha a forma como ela podia se manifestar. Não é nenhuma crítica, quero voltar a isso aqui. As pessoas vão entender isso como é o normal de quem faz parte desta ou de qualquer outra religião. Então eles tinham o formalismo, deixou o espiritual. Para que espiritual? Então nós fazemos tudo. Outra coisa, ele substitui a autoridade bíblica pela autoridade da igreja, quando ele faz isso. Então, não é a Bíblia, a palavra de Deus, que vai dirigir, vai governar. Não é o verbo, não é o Espírito Santo que está nessa palavra, não é a palavra viva que vai funcionar. O que vai funcionar aqui é a organização, é a autoridade da igreja política, porque era autoridade política. Então, ela tinha mudanças de comportamento que, após o Edito de Milão, que foi em 312, ela criou uma estrutura eclesiástica. Ela fez aquilo, o que ela se organizou? Ela já no começo queria fazer essa organização, mas ela não conseguiu por causa da doutrina. Então, a igreja devia ser como era o Velho Testamento. Então, ter uma disciplina eclesiástica, onde tinha um chefe, um subchefe, então, assim por diante, e que toda a obediência era ao chefe da igreja, e pelo fato da igreja não precisar mais da autoridade do Espírito Santo, então ela tomou a autoridade do Espírito Santo para determinar o seu problema e resolver os seus problemas políticos. Então ela instituiu governos, liturgias semelhantes ao judaísmo, onde o que ia oficiar, ele tinha que ter a roupa especial do Velho Testamento, as vestes talares, onde ele tinha que ter a campainha, que era que usava, o sumo sacerdote usava, né? O incenso que era usado. Então, ele institui, a igreja institui aquilo que se chama a missa. Então, ele instituiu governos, liturgias semelhantes ao judaísmo, acrescentando também os ritos pagãos, porque quando ela manda agora crer, adorar ídolo, ela estava fazendo aquilo que o paganismo fazia, que era pegar e formar e crer nos ídolos, ensinar a respeito de ídolos, se tornando assim uma instituição ideológica de poder político, mesmo porque ela precisava disso, porque quando o Império Romano acaba praticamente com os ataques, que ele se vai para outro canto, a igreja, então ela vai para outra região que foi, na verdade, hoje é a Turquia, mas na época estava entre os estreitos de Bósforo e Dardanelos, lá no norte. Ela se muda e cria um outro local de comando, que era Constantinopla, que tinha o nome de Constantino, que tentou logo a saída, por quê? Por causa dos ataques dos bárbaros naquelas regiões todas. Então, a igreja ficou por conta agora do governo. Ela entra num período chamado medieval e ela tinha que atender as necessidades políticas. E se houvesse necessidade, ela usaria a religião, o nome de Deus, como ela sempre usou na sagração dos reis e de tudo aquilo que era do interesse dela. Não há nenhuma crítica nossa a nada disso. Nós vamos falando aquilo que a história colocou. Então, agora eu vou parar aqui, vou fazer a seguinte pergunta. Podemos afirmar que a conclusão alcançada pelos reformadores
estabeleceu um vínculo profético com os estudos que estão sendo feitos neste momento na IBD? Essa é a primeira pergunta. Vamos à segunda. No seu entendimento, qual a ligação profética que se estabeleceu da pergunta acima? Quer dizer, a pergunta acima é essa: qual a conclusão que nós tiramos, que os reformadores tiraram, que nós também tiramos aqui na IBD, que tem um vínculo profético. Então, aquilo que nós estamos estudando na IBD tem um vínculo profético com os reformadores, com o período da reforma religiosa. E a pergunta é essa: no seu entendimento, qual a ligação profética que se estabeleceu nessa pergunta? Vamos à primeira resposta. Então vamos à primeira resposta. Não precisa ler a Bíblia. Aqueles que estão acompanhando, eles vão responder. A resposta é essa: sim, podemos fazer. Então vamos fazer esta ligação profética entre aquilo que nós estamos aprendendo no livro de Apocalipse, na escola bíblica dominical, com o momento profético que existiu no período da reforma religiosa do século XVI. Então vamos lá, a segunda resposta. A resposta é a seguinte: a ligação profética existente entre o início da igreja e o período da reforma, apesar de toda a oposição e morte sofrida pela igreja, a palavra prevaleceu como base da doutrina reformada no século XVI e continuará prevalecendo. Então, a resposta é essa: nessa ligação profética entre o momento que estamos vivendo e aquele momento da reforma, nós estamos vendo que há uma ligação profética entre a reforma, entre o início da igreja, que é o estudo que nós estamos fazendo das cartas. Então nós vamos ver nas cartas e nas parábolas essa ligação profética com esse momento da reforma religiosa do século XVI. Vamos ver uma coisa, um detalhe. A conclusão dos estudos que temos feito na IBD se liga profeticamente aos 4 princípios da reforma religiosa. Esse assunto vai ser tratado com relação a um dos primeiros temas da reforma. Então vamos ver agora esse tema da reforma religiosa que está relacionado com os estudos que nós temos feito na EBD. Vamos pegar o primeiro. Então, o primeiro assunto que está na tese é o livre exame das Escrituras. Esse é um dos assuntos. Não quer dizer que estava tudo certinho, que foi colocado isso, não. Esse é um dos assuntos que estava dos 4, das 95 teses, este é um dos assuntos. Vamos lá, o livre exame das Escrituras. Na verdade, o que queria Lutero? Lutero, os reformadores queriam o seguinte, é que a palavra tem que ser livre para ser aberta. Por quê? Porque a palavra era todo o segredo da igreja. A igreja só podia viver pela palavra. E a palavra, é o que diz, a palavra ficará. E Lutero luta por isso. O seu louvor está sendo tocado agora, fala disso, que a palavra ficará, nós temos a certeza. Então, ele sabia disso. Um detalhe importante, o homem iria ficar. As perseguições, a morte, todas aquelas lutas, as oposições aos homens, podia acontecer, mas a palavra ia continuar viva. Ela ia chegar aos nossos dias e, além disso, até a consumação dos séculos. Então, nada vai impedir a palavra. Nada impediu a palavra. E tudo que nós vemos, meus irmãos, no decorrer desde a igreja primitiva, os primeiros dias, até mesmo Lutero, homens se levantaram dizendo, não, o erro é grande, nós não concordamos com isso. Mas não havia um momento propício para se promover a reforma, porque os aspectos políticos dominavam o mundo daquela época e a igreja era dona. Ela era dona dos feudos,
Então, é o regime feudalista. Então, ela mantinha um governo sobre o mundo inteiro. Não havia como sair daquilo. E ela precisava politicamente se fortalecer. Então, ela não precisava mais de Bíblia, porque o reino, ela passou a pesar nesse reino aqui, no reino terreno. E alguns até diziam que o milênio, quem ia fazer era a igreja. Alguns, até servos de Deus, entendiam que no passado, né, logo no começo, eles profetizavam, falavam, dizendo que o milênio ia ser desse jeito, dirigido pelo cristianismo, pela igreja. Alguns eufóricos, porque tinham saído das perseguições do Império Romano e agora eles estavam no governo, eles estavam com tudo, eles iam governar o mundo inteiro. E eles tinham filosofia, tinham cultura, tinham dinheiro, eles tinham tudo. E eles tinham a política também para funcionar. E não era nada disso. A luta que se travou na reforma religiosa não foi contra a carne nem contra o sangue. A luta foi para não permitir que a palavra fosse desviada da doutrina que era a doutrina apostólica. Além das 10 ondas de perseguição movidas pelo Império Romano, surgiram diversas discussões teológicas, filosóficas, para criar a figura dos pais da igreja. Então a igreja não precisava mais de Pedro, de Paulo, não precisava mais de nenhum deles, não precisava mais de nada da doutrina, porque agora os pais da igreja, aqueles que discutiam filosoficamente, teologicamente, aqueles que tinham só a apreciação ao ensino de Jesus, ao que Jesus falava, ao que tudo no pretérito, estava com eles aí, os pais da igreja. E eles começaram a mudar muita coisa, alguns até na simplicidade, com o intuito e tudo de mudar o ensino da palavra revelada, apostólica. Eles começaram a criar um ambiente doutrinário, compatível com o governo político, se estabeleceu na vida da igreja e se fortaleceu a partir de 476, quando a igreja saiu do Ocidente e foi para o Oriente, foi lá para Constantinopla, hoje é Istambul, lá na Turquia. Então, ela ficou também livre dos ataques dos bárbaros que estavam atacando constantemente o Império Romano dentro, lá hoje, de Roma, naquela região toda por ali. Então os bárbaros vinham, não davam sossego. E a igreja tomou conta, então, do governo daquela época, e ela passou a nomear reis, substitutos e elementos que se representavam em todos os lugares, criaram universidades. Então, ela foi tomando conta daquilo que todo mundo entendia que era ótimo, mas que, na verdade, era a substituição do nome de Igreja de Cristo para ser simplesmente católico. Em nome de cristão para ser católico. E nós vamos ver os coadjuvantes em períodos anteriores a tudo isso, que foram lutas travadas para retirar a Bíblia do povo. Hoje, meus irmãos, meus queridos irmãos, hoje a nossa preocupação é dizer, a palavra ela vai permanecer. Hoje é a palavra revelada e ela não é mais de contemplação, a palavra que está escondida no coração, que ninguém vai tirar. É a palavra revelada, porque ela está no coração, não é a palavra ditada, não é a palavra letra que tem contestação, mas é a palavra revelada em nossos dias. Meus irmãos, nós hoje louvamos a Deus por isso. E nós repetimos aqui que quando Jerônimo, entre 300 e 400, ele traduziu a Bíblia do original para o latim, era chamada Vulgata Latina. Então, o momento que ficou ela enclausurada, a Bíblia foi enclausurada nos mosteiros, até a Reforma, porque a ordem só quem pode ler a Bíblia são os religiosos, padres, assim seja. Então havia essa proibição papal de 1222, que ninguém podia ler a Bíblia. As perseguições continuaram em vários momentos. Nós podemos destacar, depois de tudo isso, a destruição dos que testemunhavam da palavra de Deus. Vejam só, os albigenses e valdenses, em 1170. Wycliffe, num período
1324 a 1384. João Hus, que todo mundo sabe, morreu na fogueira. Savonarola, em Florença. João Hus foi queimado vivo. Em 369, viveu ele a 1417. Meus irmãos, por quê? Por causa da palavra. Então, além do período da Inquisição, por causa da palavra, após a Reforma, foram mortos 70 mil crentes na chamada Noite de São Bartolomeu, em 1572. Dadas as informações, essas, com base nos estudos que estamos fazendo, das cartas e das parábolas, vamos fazer uma pergunta, mais uma perguntinha. Eu quero para até encerrar esse período. Nós estamos com quantos minutos? Então vamos aqui à primeira pergunta. Na segunda parábola do reino, a palavra de Deus está representada pela semente do trigo ou do joio. Então, todos os irmãos que já fizeram, né, atenderam, assistindo, aqueles que estão assistindo a Escola Bíblica Dominical, têm a resposta muito certa. A pergunta é essa: na segunda parábola do reino, qual é a segunda parábola do reino? É do trigo e do joio. A parábola de Deus a palavra de Deus está representada pela semente do trigo ou a semente do joio? A resposta é a semente é do trigo, é a palavra de Deus. A segunda pergunta é: quem plantou a semente do joio? A resposta, os irmãos já viram, podem responder. Quem plantou a semente do joio? A resposta é um inimigo. Não foi o inimigo, porque um inimigo está relacionado, então, ele é indefinido. Então, pode ser a carne, pode ser o adversário, então ele faz parte, um ajuda o outro. Na terceira pergunta, nós vamos ver, então, já mostramos lá, a palavra inimigo se refere a um dos dois componentes que se designa, mundo é uma das palavras que compõem esta do inimigo. São duas palavras, mundo, e qual é o outro componente dessa palavra, junto com o mundo, que vem fortalecer o inimigo? Qual é a outra palavra? Então nós já conhecemos bem. A resposta está aqui. A resposta é a carne. Os irmãos estão dizendo assim: mas estou perguntando, está respondendo logo. Eu estou respondendo porque nós estamos reforçando os ensinos necessários para que a igreja tome o rumo que precisa tomar nessa hora. Toda a ênfase é a palavra. Agora veja aqui uma quarta pergunta. A oposição através da perseguição, prisão, pobreza e morte continuaram na vida da igreja até o período da Reforma? É uma pergunta. Sim ou não? Então os irmãos podem dizer: continuaram as perseguições? Agora veja 4.1. Com relação aos estudos anteriores da EBD, cite um texto do Apocalipse ou uma parábola que confirma a resposta da pergunta acima. Vou deixar, hein? Olha aqui, agora o irmão tem 2 minutos para responder. Qual é o texto que você pode encontrar tanto no livro, no capítulo 2, como no capítulo 2 de Apocalipse, como no 13 de Mateus. Então vamos ver. Será que os irmãos vão descobrir? 2 minutos? Vamos lá. Eu não vou sair do ar, não. Olha, vamos ver se os irmãos... eu entendo até que é preciso um pouquinho de tempo para aqueles que estão pela primeira vez vindo. Eu entendo que pela primeira vez eles estão vindo. Eu queria que o pastor Gilson lesse aqui para nós, daqui um pouco, a resposta. Pode vir aqui à frente, vai ler isso. Irmão, ele tem a resposta. Está lá, não é? O pastor Gilson aqui não está fazendo nada, não é? Veio do exterior, está passeando aqui em Vitória. Amém, irmãos. Na verdade, o capítulo
em Apocalipse, nós vamos encontrar esse texto no capítulo 2, versículo 10, quando está escrito assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para serdes tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O outro texto nós encontramos em Mateus, no capítulo 13, lá no versículo 25, quando encontramos lá a expressão relacionada ali a essa pergunta. O texto diz assim: mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Muito bem, então está aí a resposta, certamente os irmãos já encontraram nestes 2 minutos. Vamos continuar. Vou fazer mais uma pergunta aos irmãos que estão acompanhando o assunto, o ensino. Qual foi o real objetivo da reforma? Eu vou responder para que os irmãos escolham a resposta A ou B. Na resposta A, nós dizemos o seguinte: foi livrar os crentes da perseguição, das perseguições, prisões, tribulação e morte. Foi isso o real objetivo da reforma? Foi isso? Ou foi confirmar e consolidar a doutrina apostólica através da palavra? É A ou B? O que você está respondendo, meu irmão? A resposta certa, sabe qual é? É a B. A reforma não foi por causa de gente, não. Não foi por causa de perseguição, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa das lutas para livrar os crentes, não. Foi para sustentar a palavra, consolidar a palavra, a doutrina, porque a palavra que é todo o motivo da existência da obra, do projeto de Deus para a salvação, e que o mundo se opõe. Eu teria mais perguntas a fazer, mas eu vou deixar agora no quadro, encerrando aqui, eu vou deixar no quadro uma pergunta para a próxima reunião, para que os irmãos estudem com atenção a resposta. Não tenham pressa. Está aqui no quadro, vai permanecer no quadro. E eu quero dizer mais outra coisa, que a informação aqui é que essa resposta ela deve estar em paralelo com a doutrina da palavra revelada. É só uma dica aqui. Então tem a pergunta e tem aqui a orientação, uma observação para melhor entendimento. Observação: para as mensagens da semana, está tudo escrito aqui também, é uma outra orientação. E no próximo domingo nós queremos a resposta e vamos entrar nesse segundo tema da reforma religiosa, que é a supremacia da fé sobre as obras, também relacionado com a parábola, uma das parábolas do reino, e a carta à igreja de Pérgamo. Então, a terceira igreja. Então, nós vamos fazer a comparação, trazer a igreja, o estudo da igreja de Pérgamo, e vamos ver sobre o assunto que está aqui, supremacia da fé sobre as obras. Sendo assim, ainda quero deixar um abraço, registrar aqui a presença dos nossos irmãos conosco, lá nos Estados Unidos, nessa transmissão. E abraçar os irmãos ali de Newark, nesse seminário que nós estamos tendo lá em New Jersey. E dizendo aos nossos irmãos que temos muita alegria de estar com esses queridos, e inclusive temos pastores que são daqui, estão lá, e o pastor Gerson já está de volta. O nosso abraço que eles levam para todos os pastores que estão reunidos nessa grande e abençoada reunião, que é um seminário na cidade de Newark, nos Estados Unidos. Desejamos, pois, a todos a paz do Senhor.